E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E, meus queridos amigos, eu não posso me conter em colocar o dedo nessa questão novamente, porque está aqui diante de nós mais uma vez. Você percebeu que Mateus, assim como outros evangelhos, faz uma diferença entre ensinar e pregar? Está aí novamente. Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Porque ele não diz apenas partiu dali para ensinar nas cidades deles, ou partiu dali para pregar nas cidades deles. Há uma diferenciação proposital aqui, e nós já lidamos com isto, não é? Essa diferenciação acontece de propósito muitas vezes. Veja o capítulo 4, versículo de número 23. É a primeira vez que nós vemos isso aqui. 4:23, estas palavras: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Percebe? Capítulo 9 agora, versículos número 35, nós temos a mesma ênfase, essa diferenciação. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. E nós chegamos agora então ao capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas deles. Bem, são duas palavras distintas no original. E aqui também em língua portuguesa, a palavra ensinar é de onde nós tiramos a palavra didática, didasken, didaskalios. Não é? Ensinar com didática, sentar, comunicar um conhecimento através de uma estrutura, como eu estou tentando fazer aqui, depois de estudar a palavra de Deus, comunicar passo a passo, em ordem, tentando produzir sentido do que está aqui. Isso é ensinar, deve haver uma didática, uma pedagogia por trás. O Senhor fazia isso. Nós vimos ele fazendo isso nas sinagogas, não é? Em Nazaré, por exemplo, ele foi dado o livro da lei, e ali ele leu e começou a ensinar. Hoje se cumpre isso aos vossos ouvidos, está ensinando. Didaske. Mas há uma outra palavra que é pregar. E a palavra pregar no grego é de onde nós tiramos a ideia de proclamar. No domingo passado nós mencionamos de onde em português nós tiramos a palavra pregar, não é dar pregão. No período colonial, a informação colocada ali na praça central das colônias, a informação enviada pelo rei, ali era publicado, pregado com martelo para que todos conhecessem, era uma proclamação. Assim há uma diferença entre ensinar e pregar. Mas pregar o quê? Proclamar o quê? E ensinar o quê? Bem, pregar, obviamente, o Evangelho, capítulo 10, versículo de número 7. E indo, diz Cristo aos discípulos, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. O Evangelho é chamado de Evangelho do reino. Veja o capítulo 9, versículo 35, mais uma vez. O que era pregado? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino. Você percebe? Era pregado o Evangelho e era ensinada essas doutrinas. Claro, o Evangelho é uma doutrina, mas é feita uma diferenciação aqui. Bem, qual é a verdade, então, que era ensinada? Nós vimos que é o Evangelho que é pregado, e nós já entendemos o que é o Evangelho, essa diferenciação que deve ser feita do Evangelho como uma mensagem específica na palavra de Deus, no conselho de Deus. Mas o que era ensinado? Bem, Mateus nos diz mais uma vez, o Senhor ensina aos seus discípulos lá no final, Mateus capítulo 28, antes de partir ao céu, o Senhor os dá um comando de ir pregando o Evangelho, isto é, fazendo discípulos. Um discípulo é feito pela pregação do Evangelho, conversão, eles se tornam um discípulo de Cristo, então eles deveriam seguir fazendo algo mais. Mateus 28, versículo de número 20, ensinando-os, está aqui, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que o Senhor ensinava, o que os apóstolos ensinavam? Bem, a lei de Deus, a vontade do Senhor. E o comando dado aos apóstolos era ensinar à igreja, aos discípulos, tudo aquilo que eles ouviram do Salvador. Assim, uma vida de santidade, servir ao Senhor, esperar pelo seu retorno, ensino. Mas eles deveriam pregar o Evangelho. E é muito importante, meus queridos amigos, diferenciar isso, ter clareza a respeito disso, porque nós vivemos em dias de confusão doutrinária, quando o Evangelho específico, esta mensagem que chama pessoas ao arrependimento e à fé, já não é mais pregada com a clareza que nós temos aqui no Evangelho, ao longo da história da igreja, na Reforma e até há pouco tempo atrás. Satanás tomou uma grande vantagem. Ele ganhou terreno sob a igreja nessas últimas décadas, mudando na mente de muitos líderes, a partir de seminários e de teólogos liberais, a ideia da palavra Evangelho, o significado da palavra Evangelho.
Mas nós vemos isso ao longo das páginas das Escrituras, em Cristo, e vemos em seus discípulos também. Veja um exemplo, por exemplo, em Paulo, esse grande ministro do Evangelho de Cristo aos gentios. Veja comigo em Atos, capítulo 17, versículo de número 2. Nós vemos o mesmo destaque em Paulo. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, proclamo, dizia, é Cristo. Você percebe? Paulo ensinava e Paulo pregava o Evangelho. Veja o capítulo 19 de Atos, versículo de número 8. Atos 19, versículo 8, mais uma vez. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, isto é, do Evangelho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Você percebeu aqui? Há uma diferença, não é? Qual é a diferença? Bem, ela é bastante clara na palavra de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios 1, versículo 11. Você perceberá agora o contraste. Aqui está Paulo ensinando. Em Atos nós vimos Paulo pregando, proclamando, persuadindo, urgindo com pessoas não salvas quanto a Cristo. E agora nós vemos aqui em 1 Coríntios 11, Paulo ensinando os discípulos, ensinando aqueles que já nasceram de novo. 1 Coríntios 11, versículo de número 23, aqui está ele ensinando sobre a ceia, por exemplo, porque eu recebi do Senhor. Lembre-se agora de Mateus 28, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Paulo recebe do Senhor Jesus Cristo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aqui está o que ele ensina, a ordem da ceia. Então eu marco este ponto, meus queridos amigos, ao voltar para Mateus capítulo 11, 1. Há uma diferença clara na palavra de Deus entre ensinar as doutrinas da fé para o povo de Deus e pregar o Evangelho para o não salvo. Essa é uma distinção bíblica, essa é uma distinção histórica, essa é uma distinção necessária e vital. E a razão de muita desordem no meio evangélico é pela perda desta distinção, porque o Evangelho ele tem uma função na igreja. O Evangelho é esta mensagem que, quando comunicada com clareza da palavra de Deus, Deus coloca seu poder, assim por dizer, sobre ela, a comunicação dela, para chamar os seus eleitos em todas as épocas, em todas as gerações. Paulo nos diz. Paulo dizia, ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus, o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. De maneira que se este Evangelho, esta mensagem específica, temas de salvação, explicando o que é o pecado, o que é arrependimento, o que Cristo fez para abrir o caminho que conduz ao céu, para reconciliar pecadores, os critérios para a salvação, se estas coisas, esses temas, não forem apresentados diante do não salvo, do incrédulo, como ele vai crer? Como ele vai conhecer o Evangelho? Como ele vai entender o seu pecado, sua necessidade, o juízo vindouro? O Espírito de Deus, nos diz a palavra de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele tem feito isso e faz isso através da sua palavra, o Evangelho, pregada, lida, não é? Assim, o Evangelho, esta mensagem específica, deve ser pregada, comunicada. O que é o Evangelho, então? Eu preciso pressionar um pouco mais este ponto aqui. Aqui há duas coisas que haviam claras no ministério do Senhor Jesus Cristo, no ministério dos pregadores do primeiro século e ao longo da história, que se perdeu quase que totalmente nas igrejas do século XXI. E é a diferenciação entre ensino da palavra de Deus e pregação do Evangelho. Bem, você já parou para estudar essa diferença? Se é pregar o Evangelho e ensinar as doutrinas é a mesma coisa. Você já fez esse esforço? Por que Mateus propositadamente diferencia aqui? Por que dessa diferença, queridos amigos? Ele ensinava expositivamente e ele proclamava, pregava. Bem, queridos amigos, é porque, embora haja muito de elementos didáticos no Evangelho também, porque é uma mensagem racional e deve ser ensinada de uma maneira clara, há uma diferença entre ensinar as doutrinas da fé e pregar o Evangelho. Porque nem tudo que está na Bíblia é o Evangelho. O Evangelho não é toda a Bíblia, eu volto a tocar nesse assunto.
Em termos gerais, nós podemos dizer que ela revela o Evangelho, não é? Ela é o Evangelho nesse sentido, mas dentro dela, dentro desse conjunto de verdades reveladas por Deus, há um ensino específico que é o Evangelho. E o exercício que você pode fazer é este em casa: pegue sua chave bíblica, sua concordância, e procure todos os textos e coloque em ordem onde a palavra Evangelho, no original, e seus derivados, no Evangelos, etc., aparecem. E observe o contexto. E você perceberá que todas as vezes que o Evangelho é mencionado, é sempre um contexto de pregação para a salvação. É sempre um contexto de urgir com almas para que se arrependam e creiam em Deus. É as boas novas de que Deus enviou um Salvador. E todo pastor, todo pregador deveria saber disso. Todo evangelista deveria entender isso com clareza, porque se ele não entende isso, ele se tornará ineficiente em seu ministério. A pregação e o ensino da palavra de Deus devem cumprir alguns propósitos estabelecidos por Deus. A pregação deve, e por pregação agora uso em termos gerais, tudo que é ensinado do púlpito, deve edificar os santos, deve glorificar a Cristo, deve chamar os eleitos de Deus. Mas se eu não entendo que o Evangelho é uma mensagem específica, então me parece que eu não tenho esta ferramenta em meu arcabouço de ferramentas para lançar, para chamar os eleitos, para pescar, ser um pescador de almas. Esta é a rede, o Evangelho. É muito importante, meus queridos irmãos, ter clareza a respeito disso. E quando você tem clareza, você pode assistir uma mensagem, ir a uma igreja, observar e discernir se o que foi ensinado ali, se o que foi pregado ali foi o Evangelho ou não. Qual é o resultado de termos abandonado esta visão clara bíblica do Evangelho? É a seguinte, que muitos pastores hoje, eles dizem que qualquer coisa que eles pregam é o Evangelho. Peraí, mas como é que eu vou chamar os não salvos ao arrependimento? Bem, eu ensino sobre como ser próspero na minha vida familiar, no meu trabalho, uma mensagem de ânimo muito bom, muito importante. E no final, porque eu me lembrei que há pessoas não salvas no mundo e na congregação, eu mudo a marcha e insiro um apêndicezinho final lá, urgindo com a pessoa que aceite Jesus em seu coração, levante a sua mão, mas isto não é o Evangelho. Porque se a alma não é anunciada, se não lhe é explicado os critérios, o que é fé, o que é arrependimento, qual é o problema de ser salvo de quê? Então, de que maneira ele será informado a respeito do perigo que está e como buscar o Senhor? Assim, a mensagem do Evangelho deve ser proclamada. Ela não é apenas comunicada, os fatos do Evangelho, mas ela é proclamada, isto é, ela deve ser comunicada com instância, com urgência, com rogos, com apelos, porque é isso que nós vemos no Novo Testamento. O Evangelho é sempre apresentado em um contexto de um combate com uma alma, de urgência, de uma luta para ganhar aquela alma para Cristo, não é? Rogamos que vos arrependeis, que vos reconciliais com Deus. Há sempre esse elemento dramático necessário. Assim, há uma diferença entre ensinar as doutrinas da fé e proclamar o Evangelho. E nós precisamos ter clareza a respeito disso, meus queridos irmãos.